Almas queridas, dentro de instantes, menos de 2 minutos, iniciaremos o nosso estudo online. Quem puder e desejar, tenha o Evangelho segundo o Espiritismo à mão, abrindo-o no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio. Estamos aqui novamente em nossa querida comunidade espírita Joana de Ângeles. Já estão conosco os companheiros Cícero, Tiago, Olga, Mima, Iracema, Elaine e outros que vão chegando. Milena Natal está na ETEC, já vai começar a aula. Muito bem, Milena, estude sim, minha filha, estude. Está chegando a nossa companheira Dalva Silveira, Sandra Matos já nos acessou, Maria Claro, de Bauru, almas queridas, Maria Helena de Franca e com ela os companheiros do Centro Espírita, Francisco Murici, a todos, a todas, boa noite. A mais profunda gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus, o mal e o remédio. Começo recordando que nos últimos milênios a humanidade passou a contar com a medicina dos homens. Medicina esta que progride sempre, que avança sempre. E presentemente dispomos de uma farmacopeia maravilhosa, milhares de remédios para os milhares de males orgânicos que todos nós apresentamos em graus variados. Hoje, quando alguém adoece, sabe perfeitamente o que fazer. Procura pelo médico, muitas vezes se permitindo a qualidade do médico especialista, inúmeros exames de laboratório, favorecendo o diagnóstico e inúmeras possibilidades de prescrições de medicação adequada. E quando uma medicação não atende,
busca-se outra medicação. Estou trazendo estas considerações introdutórias porque o tema evangélico de hoje é o mal e o remédio. E se nós já dispomos de uma medicina, de laboratórios, de uma farmacopeia riquíssimos, nós dispomos de uma farmácia completa para os males da alma, para os males das emoções. E esta farmácia temo-la precisamente no Evangelho. Evangelho, cujo autor primeiro, cujo autor original é Deus. Sendo Deus eterno, eterna é a farmácia do Evangelho. Sendo Deus amor, compaixão, misericórdia, bondade, a farmácia divina apresenta estes mesmos característicos. E se a medicina dos homens, os laboratórios, a medicação ainda necessitam de aprimoramento, aperfeiçoamento, tudo que vem de Deus é absoluto, é perfeito desde sempre, para sempre. Nunca haveremos de experimentar uma aflição espiritual, um mal espiritual, uma perturbação qualquer, sem que encontremos no Evangelho a medicação ideal para os nossos males. E nesta oportunidade, veremos que Allan Kardec nos recorda um dos excelentes remédios para os nossos males, que é precisamente a fé. Hoje, com o Evangelho, segundo o Espiritismo, com Jesus, com Deus, com o Evangelho original, que veio ao mundo há 2 milênios, estamos afirmando com toda a segurança que a fé, também para os males orgânicos, é medicação que precisamos ter sempre em mente. Pausei porque apareceu um texto estranho aqui na tela e precisei identificar do que se tratava. A fé, portanto, é o nosso tema de agora, e ela é remédio para todos os males físicos, emocionais, cerebrais,
espirituais, o que não significa que deixaremos de procurar a medicina humana sempre que necessário. Eis o que consta no item 19. Trago apenas um trecho. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Memorizemos isto. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Ditosos os que sofrem e choram, e só com a fé se pode ter esta visão. Só com a fé resoluta se pode ter esta convicção. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Como vemos, necessitamos da fé para o enfrentamento e a vitória sobre todas as dores, todas as lutas, todas as chagas, todas as feridas, todos os sofrimentos. A fé em Deus, o autor primeiro da farmácia divina, a fé em Cristo Jesus, o maior representante de Deus na face da terra, a fé na espiritualidade amiga e também a confiança em nós. Ainda no estudo de hoje, trarei um breve trecho sobre a importância, sobre a necessidade de confiarmos em nós. Por enquanto,
eu trago o insuperável magistério de nosso Mestre e Senhor e médico Jesus, como anotado pelo evangelista Mateus, capítulo 17, versículo 20. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus fala da semente de mostarda, que naquela região, à época em que ele estava fisicamente entre nós, das sementes conhecidas, era a menor. Ele não estava dizendo que a semente de mostarda é a menor de todas. Ele não estava dando uma aula de química, de biologia, de botânica. Ele apenas estava se servindo da semente de mostarda, conhecida dos seus contemporâneos, sabidamente, à época, uma semente minúscula, e o Cristo se vale desta imagem, deste símbolo, para dizer aos seus contemporâneos e para nós, porque o Evangelho é sempre atual, que a nossa fé não necessita, num dado momento, ser grande, ser grandiosa, que tenhamos fé, pequenina que seja, mínima que seja, porque se a nossa fé funcionar como uma semente para os nossos espíritos, para a nossa vida, esta semente gerará uma planta, uma árvore, e esta árvore gerará milhares de sementes, ou seja, uma árvore começa em uma semente, e uma só árvore de qualquer produto, de qualquer fruto, gerará ao longo do tempo milhares, talvez milhões de sementes, e estas sementes todas plantadas florescerão, frutificarão, ou seja, que a nossa fé, em um primeiro momento, comece pequena, incipiente, até cercada de alguma insegurança, sim, mas se cultivarmos esta semente, se a protegermos, se investirmos nesta fé pequenina, ela crescerá, florescerá, frutificará e produzirá muitos frutos, muitas bênçãos para as nossas vidas.
e comentando sobre a importância da confiança em si, como mencionamos agora há pouco, eu trago para as nossas reflexões algo do capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico, em ti mesmo, diz ele em trecho da sua página. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus, porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo. Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Vemos assim que a fé em Deus, em Cristo Jesus, na espiritualidade superior, e podemos dizer a fé na vida, a fé no amor, a fé no bem, a fé na paz, a fé na alegria, quase compondo aqui um decálogo sobre a fé, é imprescindível. Mas se a fé em Deus não vier acompanhada da confiança em nós mesmos, a nossa fé não trará os benefícios que esperamos. Porque confiar somente em Deus, admitindo seja isto possível para aquele que não confia em si, será o mesmo que dizer a esta pessoa que transfira a Deus ou a Jesus ou à espiritualidade a responsabilidade por tudo que lhe concerne. Uma coisa é confiarmos em nós e depositarmos fé em Deus, estabelecendo aí uma parceria para o bem. Outra coisa é transferir para Deus a responsabilidade por todo o bem que queremos. Transferir ao Cristo a responsabilidade de realizar unilateralmente a nossa paz, nossa alegria, nossa realização. Portanto, tudo se complementa. E como vemos no texto de Emmanuel, Deus confia em nós. Reencarnamos porque Deus confia em nós. Temos filhos ou outros afetos, netos, cônjuges, pessoas sob nossa tutela, porque Deus confia em nós. Temos certas atribuições profissionais ou domésticas, temos certas atribuições sociais no contexto em que vivemos, porque Deus confia em nós. E Deus não cometeria
o erro, porque não comete erro algum, é perfeito, de atribuir-nos algo de que não pudéssemos nos desincumbir. Se, portanto, temos esta ou aquela atribuição, esta ou aquela incumbência, este ou aquele trabalho, a vida, Deus, Jesus, a espiritualidade, estão nos dizendo, sem palavras, confiamos em você. Temos certeza de que você é capaz, bastando para isso que você confie em si mesmo, estude, cresça, trabalhe, desenvolva suas aptidões, expressadas no grão de mostarda, e que você possa, crescendo, desenvolvendo-se, ir ao encontro das realizações que te cabem buscar, com a certeza de que lhe será possível alcançar, porque Deus não nos confiaria um cargo ou encargo do qual não pudéssemos nos desincumbir satisfatoriamente. Temos aqui na tela vários nomes, e o nosso Messias Moura de Dracena está nos dizendo: fé, combustível que faz movimentar o Espírito na direção de Jesus. E o nosso Messias foi por muitos anos, ou ainda é, não sei, locutor de rádio, trabalhador de rádio, um espírito muito otimista, alegre, comunicativo, e hoje está conosco, mas eu abraço o Messias, e não abraço menos os demais irmãos e irmãs que estão conosco. O apóstolo Paulo traz a sua contribuição, como vemos em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. E a expressão justo aqui não está posta somente no sentido restritivo daquele que é honesto, cumpridor de seus deveres, que pratica a justiça humana. Justo aqui tem uma significação ainda mais ampla. Desde antes do advento de Jesus, utilizava-se a expressão justo como sinônimo de espiritualidade. Justo era aquele que buscava, que cultivava a espiritualidade. Quando Paulo escreve, mas o justo viverá pela fé, ele está dizendo, aquele que busca espiritualidade, aquele que cultiva o espírito imortal, este desenvolve a fé, desenvolve a confiança, e este viverá bem. Messias, a você também, querido, gratidão igual, e a todos os nossos amigos. O tempo é curto para nós que expomos,
e por isso nem sempre damos aos nossos amores a atenção devida, mas temos-los a todos no coração, inclusive aos companheiros aqui de nossa casa. E comentando o pensamento do apóstolo Paulo, Emmanuel, também no seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, Viver pela Fé, comenta: na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. E Emmanuel nos dirá que não é exatamente isso. Diz ele: os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Nosso tema de hoje: o mal e o remédio. Capítulo 5 do Evangelho, item 19, o mal e o remédio. E nas semanas últimas, vimos estes tópicos. Deus é sempre justo, portanto, há justiça nas aflições. Muitas das nossas aflições têm suas causas na existência atual, causas atuais das aflições. E ali estudamos que agora é o tempo ideal para melhorar. Estudamos em seguida as causas anteriores das aflições, aquelas aflições que remanescem de outras reencarnações. E vimos que a melhor atitude é esta: valermos-nos das experiências e seguir adiante. Estudamos em seguida o esquecimento do passado, quando anotamos que Deus nunca se magoa com seus filhos. Depois estudamos motivos de resignação e consolidamos a certeza de que, com aceitação dinâmica, avança-se mais e melhor. Vimos em seguida a questão da loucura, do suicídio, e aprendemos que o equilíbrio e a saúde integral que desejamos, realizamos-los em Cristo Jesus. Depois, bem
e mal sofrer quando fixamos o pensamento de que com Jesus, com o Evangelho, as nossas atitudes são sempre positivas, libertadoras, estruturadoras. E hoje, no tema o mal e o remédio, estamos consolidando este pensamento de que com a fé, com a conexão, com a obediência às leis divinas, a Deus, ao Cristo, à espiritualidade superior, e com a confiança em nós, vamos vencendo paulatinamente todos os nossos males, sejam males espirituais, sejam males emocionais, orgânicos, porque a saúde do espírito repercute no cosmo orgânico, e à medida em que vamos consolidando o equilíbrio espiritual, nós vamos contribuindo poderosamente para o equilíbrio orgânico, para o restabelecimento do que a medicina chama de homeostase. Homeostase, esta harmonia de todos os órgãos e sistemas que funcionam equilibradamente. Estresse, ansiedade, tristeza, solidão, medo, abandono, carência, todos os males podem ser enfrentados e vencidos com a fé no mais alto e com a confiança em nós, porque a fé e a confiança nos emularão a buscar as saídas para os nossos conflitos, complexos e dificuldades. Profunda gratidão a todos, com votos de muita paz.